Você sabia que a Marvel criou alguns dos heróis mais absurdamente poderosos de toda a história dos quadrinhos depois do ano 2000? E que a maioria desses personagens nunca chegou direito no cinema ou foi jogado fora antes mesmo de ter chance de brilhar? Pois é, hoje eu vou te mostrar os 10 heróis mais fortes que a Marvel trouxe desde 2000. Mas não é só uma lista qualquer não, porque além de falar dos poderes, eu vou te mostrar o que a Marvel fez com cada um deles. E olha, em alguns casos o que eles fizeram é um crime mesmo. Fica até o final porque o número 1 dessa lista vai te deixar de queixo caído. É um herói tão absurdo que literalmente empurrou um planeta com as mãos e quase ninguém sabe quem é. Bora lá! Antes de entrar na lista, preciso te explicar uma coisa importante. Depois de 2000, a Marvel viveu uma das fases mais criativas da história dos quadrinhos. Escritores novos chegando, histórias mais maduras, personagens com mais profundidade. Era outro nível. E ao mesmo tempo, o MCU foi crescendo e ficando enorme. Mas em vez de usar essa mina de ouro de personagens novos, a Marvel Studios ficou presa nos mesmos de sempre. Thor, Hulk, Homem de Ferro, Capitão América, os clássicos. Enquanto isso, uma geração inteira de heróis criados depois de 2000, alguns com poderes absurdos, ficou parada nas páginas das HQs sem ninguém falar sobre eles. Essa lista é para mudar isso. Vamos do número 10 até o número 1, do mais fraco para o mais forte. Herói 10, Darwin. Imagina um cara que quanto mais você tenta matar ele, mais forte ele fica. Parece coisa de jogo, né? Mas esse é o poder real do Darwin, e é tão absurdo quanto parece. Quem é ele? Darwin foi introduzido como um membro perdido da primeira turma dos X-Men, um grupo que Xavier e Xavier mandou numa missão e depois apagou da memória de todo mundo. Isso já começa a história do cara de um jeito bem sombrio. O Xavier literalmente apagou a existência dele das memórias das pessoas porque achou melhor assim. O poder do Darwin se chama evolução adaptativa. O corpo dele muda sozinho para sobreviver a qualquer situação. Jogou fogo nele? O corpo se torna resistente ao fogo na hora. Tentou afogar? Ele desenvolve brânquias. Expôs ele a uma quantidade de radiação que mataria qualquer ser vivo? O corpo absorve e se adapta. Na teoria, o Darwin é praticamente impossível de matar. Não tem como acabar com um cara porque o corpo dele sempre encontra uma saída. Aí você vai me perguntar, com um poder desse, o que a Marvel fez com o Darwin? Praticamente nada. Ele apareceu em alguns quadrinhos dos X-Men como personagem secundário e sumiu. Mas o pior foi no cinema. A única aparição dele no MCU foi em X-Men Primeira Classe, o filme de 2011. E sabe como usaram o cara? Eles mataram ele em menos de 30 minutos de filme. O herói cujo poder é não conseguir morrer foi morto no início do filme, sem explicação direito, sem dar chance para o personagem mostrar o que é capaz. Isso diz tudo sobre como a Marvel trata alguns personagens que deveriam ser enormes. Herói 9, Elixir. E se existisse um mutante que pudesse te matar com um toque? Não de forma figurativa, literalmente. Um toque e acabou. Mas esse mesmo cara também pode curar qualquer doença, ressuscitar pessoas e controlar a biologia humana do jeito que quiser. Esse é o Elixir, e ele é perturbador de um jeito muito especial. Elixir é um mutante nível ômega. Quem acompanha os X-Men sabe que essa classificação não é para qualquer um. É o nível máximo de poder que existe nos quadrinhos da Marvel e o Elixir chegou lá. O poder dele é controle total sobre processos biológicos. Ele pode curar qualquer ferimento, qualquer doença, qualquer veneno no corpo de alguém. Mas do outro lado da moeda, ele pode matar qualquer pessoa com o mesmo toque. Pode fazer tumores aparecerem em segundos. Pode parar o coração. Pode destruir o sistema nervoso. O que torna o Elixir ainda mais interessante é a parte psicológica do personagem. Cada vez que ele usava o lado sombrio dos poderes, a cor da pele dele mudava. Metade dourada, metade preta. Uma representação visual perfeita da dualidade do personagem. O cara que pode salvar e matar com as mesmas mãos. O Elixir é exatamente o tipo de personagem que um canal Dark de Marvel ama. Complexo, moralmente pesado, visualmente impressionante. E o MCU nunca nem chegou perto de usar ele. Ele faz parte dos novos X-Men, a geração mais nova de mutantes, e é um dos mais poderosos desse grupo. Mas até hoje não tem adaptação, não tem rumor de adaptação, não tem nada. A Marvel Studios gasta tempo e dinheiro em personagens com metade da profundidade do Elixir. Enquanto isso, ele fica parado nas HQs.
Imagina um herói que é herdeiro de dois dos impérios mais poderosos do espaço ao mesmo tempo, que tem força do nível do Hulk, habilidades dos Kree e ainda pode mudar de forma quando quiser. Parece o personagem perfeito para um filme épico no espaço, né? Hulkling, cujo nome verdadeiro é Ted Altman, é metade Kree, metade Skrull, mas não qualquer Kree ou Skrull. Ele é descendente direto do Captain Marvel, um dos maiores guerreiros Kree da história e filho de uma princesa Skrull. E isso faz dele literalmente realeza das duas raças alienígenas que passaram séculos em guerra uma com a outra. O cara tem super força, super velocidade, regeneração absurda e pode mudar de forma assumindo a aparência de qualquer pessoa ou criatura que quiser. Nas HQs mais recentes, ele se torna o imperador do universo Kree Skrull. O cara governa um império intergaláctico inteiro. O MCU apresentou os Skrulls em Capitã Marvel. Os Kree apareceram desde Guardiões da Galáxia. Toda a estrutura para usar o Hulkling já existe no universo cinematográfico. Mas até hoje, nada. E o detalhe mais irritante é esse. Nas HQs, o Hulkling faz parte dos Jovens Vingadores, junto com o Wiccan. E a Marvel Studios claramente está montando os Jovens Vingadores aos poucos. América Chaves apareceu. Kate Bishop tá lá. Os peças estão sendo colocadas no tabuleiro. Mas o Hulkling, que é um dos mais importantes do grupo, continua de fora. Mais um desperdício. Herói 6. Wiccan, filho da mulher mais perigosa da Marvel, com poderes que podem reescrever a realidade e que um dia vai se tornar tão forte que os próprios deuses do universo vão ter medo dele. Wiccan é Billy Maximoff, filho da Wanda Maximoff, a feiticeira escarlate, mas não é só o sobrenome que pesa. Billy é um dos mutantes mais poderosos da nova geração, com magia que rivaliza com a da própria mãe. Ele manipula a energia mágica, lança feitiços, cria campos de força e tem uma conexão com forças cósmicas que vai além do que a maioria dos heróis conseguem alcançar. Mas o que torna Wiccan realmente assustador é o futuro dele. Nas HQs, existe uma versão futura do Billy chamada Demiurge, um ser de poder cósmico absoluto que vai remodelar o universo mágico inteiro. Basicamente, o Billy jovem que a gente conhece hoje vai um dia se tornar um deus de verdade. A Wanda apareceu no MCU, teve filhos numa série inteira dedicada a ela, sumiu. Apareceu em Doutor Estranho 2, sumiu de novo. A Marvel tá brincando com o legado de um personagem mais poderoso que eles já criaram e jogando fora toda vez. O Wiccan nas HQs tem uma jornada épica, de adolescente inseguro a deus cósmico. Isso daria anos de conteúdo no MCU. Em vez disso, a gente tem Eternos. Você entende a frustração. Herói 6. Ares, um deus da guerra que faz o Thor parecer iniciante em combate. Sem misericórdia, sem limite moral, recrutado pelos Vingadores porque era exatamente o tipo de arma viva que eles precisavam. Ares é o deus da guerra grego. Não é metáfora, não é apelido. Ele é literalmente o deus que os gregos antigos adoravam durante séculos. E diferente do Thor, que mesmo sendo um deus tem aquele jeito de herói honrado, o Ares é guerra pura. Ele vive para isso, respira violência. E é bom nisso de um jeito que nenhum outro personagem da Marvel consegue igualar. Fisicamente, ele é um deus olímpico. Força absurda, corpo praticamente indestrutível, resistência à magia e a ataques de energia, e além dos poderes físicos, ele é um estrategista militar com milhares de anos de experiência em guerras. Tony Stark o recrutou para os Vingadores porque queria um personagem que fosse metade Thor, metade Wolverine. E o Ares é exatamente isso. O Ares é o tipo de personagem que um canal Dark ama. Ele não é um herói tradicional. Ele é um deus da guerra que às vezes fica do lado certo por conveniência. Tem histórias incríveis dele nos quadrinhos, principalmente durante o evento Invasão Secreta e a Era dos Vingadores Sombrios. Mas no MCU, a mitologia grega nunca foi explorada de verdade. Thor representa os nórdicos, mas os deuses gregos ficaram de fora. O Ares ficou de fora. Mais um desperdício enorme que pode nunca ser corrigido. Herói 5. Hyperion. A Marvel tem o próprio Superman, mais forte que o Thor, com uma história tão trágica e sombria que faz a origem do Batman parecer conto de fadas, e quase ninguém fala sobre ele. Hyperion começou como uma paródia do Superman, mas em 2012 foi completamente reinventado como um dos personagens mais poderosos e emocionalmente pesados dos quadrinhos. Na versão moderna, Marcus Milton é o único sobrevivente de um universo que foi destruído. Ele viu o fim de absolutamente tudo que conhecia e foi parar no universo 616 completamente sozinho. Em termos de poder bruto, o Hyperion está no mesmo nível do Thor. Os dois chegaram a se tornar irmãos de sangue nos quadrinhos, um nível de respeito que o Thor reserva para muito poucos. Quando o Thor precisou se ausentar dos Vingadores, ele pediu especificamente que o Hyperion ficasse no time, para manter o nível de poder da equipe.
A origem do Hyperion é exatamente o tipo de história que o MCU precisaria depois do fim do jogo. Um herói que perdeu tudo, que viu o fim do próprio universo, que carrega o peso de ser o único sobrevivente de toda uma realidade. É uma história sobre trauma, solidão e tentar encontrar propósito depois de uma perda que não tem tamanho. É sombrio, é maduro, é profundo e é exatamente o que o MCU não tem coragem de fazer. Em vez disso, a gente assistiu Thor, Amor e Trovão. Herói 4, o Sentry. Imagina o Superman, mas com uma personalidade completamente dividida. Um lado é o herói mais poderoso que já existiu. O outro lado é o ser mais destrutivo e aterrorizante de todo o universo Marvel. E nenhum dos dois controla totalmente o corpo. O Sentry é Robert Reynolds, e ele tem o poder de 1 milhão de sóis explodindo ao mesmo tempo. E isso não é exagero, é literalmente como os quadrinhos descrevem o poder dele. Velocidade além da luz, força que rivaliza com o Thor, energia radiante capaz de destruir planetas e regeneração que torna ele quase impossível de matar de verdade. Mas o Sentry tem um problema que nenhum outro herói da Marvel tem: o Void. O Void é a contraparte sombria do Sentry, uma entidade de destruição pura que vive dentro do Robert. Quanto mais o Sentry usa os poderes, mais o Void fica forte. É um equilíbrio frágil e aterrorizante, o herói mais poderoso e o vilão mais destrutivo no mesmo corpo. E a história do Sentry é das mais perturbadoras dos quadrinhos modernos. Ele literalmente apagou a própria existência da memória de todo mundo, porque sabia que era perigoso demais para existir livremente. Mas o Void sempre encontra um jeito de voltar. O Sentry é o personagem perfeito para um canal dark. É horror psicológico embrulhado em história de super-herói. A Marvel Studios confirmou que ele vai aparecer no MCU, mas a questão que fica é: eles vão ter coragem de contar a história real? Vão mostrar o Void de verdade? Porque o Sentry sem o Void não é o Sentry, é só mais um cara forte. E a Marvel Studios tem um histórico de pegar personagens complexos e tirar toda a complexidade. Se fizerem isso com o Sentry, vai ser o maior desperdício da lista. Herói 3, Storm, Tempestade. Ela sempre foi poderosa. Mas o que aconteceu com a Storm depois de 2019 é um nível de poder tão absurdo que o Thor pediu para ela entrar nos Vingadores porque queria um deus do tempo do lado dele. Não um mutante, um deus. A Storm não é personagem nova, ela existe desde os anos 70. Mas depois de 2000 e principalmente depois de 2019, o poder dela subiu para um nível completamente diferente. Ororo Munroe se tornou a voz do Sol. Isso significa que ela é a representante oficial do Sistema Solar no cosmos. O resto da galáxia a reconhece como a líder da Terra. O controle do clima dela evoluiu para algo que vai muito além do que a maioria das pessoas associa ao personagem. Ela não só controla o tempo, ela é o tempo. Nas histórias mais recentes, ela manipula campos magnéticos, cria tempestades solares e interfere em fenômenos que a maioria dos heróis nem consegue alcançar. O MCU nunca fez jus a Storm. Nos filmes dos X-Men da Fox, ela sempre foi personagem de fundo. Halle Berry fez o melhor que pode com o pouco espaço que deram a ela. Agora que os X-Men estão sendo integrados ao MCU, existe uma chance real de fazer a Storm direito, mas o histórico do estúdio não dá muita confiança. A expectativa tá alta, e quando a expectativa tá alta e o MCU entrega pela metade, a frustração é dobrada. Herói 2. A Cidade Impossível. O que tem mais força do que qualquer herói? Uma cidade inteira que é um herói. Uma cidade viva, consciente, flutuando no espaço acima da Terra, com força suficiente para empurrar planetas da órbita. Não é brincadeira. Isso existe nas HQs da Marvel. A Cidade Impossível é um dos conceitos mais loucos e ao mesmo tempo mais geniais que a Marvel criou nos últimos anos. É uma nave estelar que ganhou consciência própria e foi construída como lar do Tribunal Crepúsculo, um grupo de heróis que foi manipulado por Kang para se tornar rival dos Vingadores. A força física da cidade é absurda. Ela é capaz de literalmente deslocar planetas. Não é exagero de roteirista. Isso aconteceu nas HQs. Ela empurrou um planeta para fora da órbita. Em termos de força bruta, é um dos seres mais poderosos do universo Marvel. Esse personagem prova uma coisa: a Marvel nos quadrinhos ainda está inovando e criando coisas insanas, enquanto o MCU fica rodando em círculo.
uma cidade viva que é um herói. Um conceito visual e narrativo que poderia ser épico no cinema, mas para adaptar algo assim precisaria de criatividade real e coragem para arriscar. E hoje a Marvel Studios parece com medo de qualquer coisa muito diferente da fórmula que funcionou antes. O Protocolo Vingador. Espera, porque o número 1 dessa lista não é um personagem normal. Não é um mutante, não é um deus, não é uma criatura cósmica. É uma ideia, é um peso. É o fato de que os próprios Vingadores, juntos, são o ser mais poderoso que a Marvel criou depois de 2000. E a história por trás disso é muito mais sombria do que parece. Nos quadrinhos modernos, principalmente nos roteiros do Jonathan Hickman, existe uma ideia que vai aparecendo aos poucos. Os Vingadores não são só um time de heróis, eles são um mecanismo, um protocolo cósmico que existe para proteger a realidade quando tudo mais falha. Quando o multiverso começou a colapsar, universos batendo uns nos outros, realidades sendo destruídas, os Vingadores se tornaram a última linha de defesa de toda a existência. Não por força bruta individual, mas pelo que representam juntos. Mas a parte sombria é a mais interessante. Para salvar a existência, os Vingadores tiveram que tomar decisões impossíveis. Destruir universos para salvar outros, escolher quem vive e quem morre em escala cósmica. O peso moral disso é o que torna esse período dos quadrinhos tão poderoso e tão diferente de qualquer coisa que o MCU já fez. O MCU chegou perto disso com Vingadores Fim do Jogo, mas foi só a superfície. A profundidade filosófica do que o Hickman construiu nos quadrinhos é muito maior do que qualquer filme conseguiu mostrar. E agora que o MCU está tentando reconstruir os Vingadores com um elenco novo, a pergunta que fica é a mesma de sempre. Eles vão ter coragem? Ou vão ficar na superfície mais uma vez? Então, galera, esse foi o Top 10. Darwin, que não consegue morrer, mas foi morto no primeiro filme que apareceu. Elixir, com o poder da vida e da morte que a Marvel ignorou completamente. Hulkling, herdeiro de 2 impérios que não existe no MCU. Wiccan, que vai se tornar um deus, mas a Marvel Studios não tem coragem de contar essa história. Ares, o deus da guerra sem filtro. Hyperion, o último de seu universo. O Sentry, com o horror do Void dentro dele. Storm como voz do Sistema Solar, a Cidade Impossível empurrando planetas e os Vingadores como protocolo cósmico de toda a existência. Cada um desses personagens tem história profunda, poder absurdo e potencial enorme para a tela grande. E a maioria foi ignorada. Isso não acontece por acaso. É uma escolha de não arriscar, de não confiar no público, de preferir o seguro ao ousado. A boa notícia é que as HQs ainda existem, e se você quiser ver esses personagens do jeito certo, sem cortes e sem versão simplificada para o público mais amplo possível, as HQs estão lá te esperando. Me fala nos comentários qual desses personagens você achou mais poderoso. E se quiser que eu faça um vídeo só sobre algum deles, comenta aqui embaixo o nome. O Sentry é o meu favorito pessoal, posso falar horas sobre o Void. Se você chegou até aqui, você é exatamente o tipo de fã que esse canal foi feito para atender. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Valeu, galera. Até o próximo.